E aí, galerinha do segundo ano, vamos lá nós aqui, mais uma vez. Saudade da bagunça aí da galera, mas infelizmente temos que ficarmos em casa. Mas logo estamos de volta. Pessoal, vim aqui passar um pouquinho sobre refração. Nós já fizemos a sequência em sala: reflexão, espelhos planos, espelhos esféricos e uma parte de refração para dar sequência ao conceito de óptica. Refração, nós vamos aqui recordar a questão de os fenômenos. Quando eu falo em refração, estou falando que essa luz vai mudar de meio. E recordar que essa luz branca policromática, quando ela passa por um meio, ela vai se decompor em 7 grupos de cores. Nosso famoso e conhecido arco-íris. As cores são vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Nesses grupos, que vai ser no caso nosso espectro visível ao olho humano, a luz, ao passar desse meio, ela vai criar, no caso, vou botar assim, imagens, miragens. Como eu vou ter aqui nosso exemplo, ó, copinho, nosso canudinho, imagina que ele está quebrado. E isso acontece por a luz branca estar mudando de meio e mudando seu comprimento de onda e a sua frequência. A passagem da luz em um meio a outro envolvendo mudança na velocidade de propagação. Isso vamos definir a velocidade da luz 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Ou pode ser também 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. A velocidade da luz em outro meio depende da densidade desse, que vamos chamar de meio mais refringente ou meio menos refringente. Essa refringência, essa dificuldade, vai ser a relação entre o índice e a velocidade da luz, do meio dessa luz. O C, vamos pegar como velocidade da luz no vácuo. O V, a velocidade da luz no meio. O índice de refração é uma grandeza inversamente proporcional à velocidade do meio. Quanto maior o N, menor o V. E vice-versa. O C é a nossa constante. O índice de refração, quando nós falamos o meio ar, vai ser sempre igual a 1, porque a velocidade da luz se iguala à velocidade do meio. Não temos índice de refração menor que 1. O valor é 1. Teremos maiores. Observa aqui no quadradinho que eu coloquei ar 1, água 1,33, vidro 1,50, glicerina 1,90, álcool e assim vai. O menor índice de refração é 1. O ar não vai contribuir para a mudança da trajetória da luz. Outros meios vão contribuir para essa mudança. Então isso acontece devido ao fenômeno chamado de refração. A luz branca, quando sofreu essa decomposição, o que vai acontecer? Maior comprimento de onda, menor velocidade. Onde eu coloquei aqui, ó, violeta, azul, verde, amarelo, laranjado, vermelho. De cima para baixo. Isso acontece no índice de refração. Logo a velocidade, maior índice, menor velocidade. Quem vai ter menor velocidade? O vermelho. Maior índice, menor velocidade. Se violeta tem maior índice, tem menor velocidade. Vermelho tem menor índice, terá maior velocidade. Grandeza inversamente proporcionais. Aqui nós temos as leis da refração. Assim como na reflexão, nós teremos ângulo incidente, raio incidente. Só que teremos agora a mudança de reflexão para refração. Então, nós teremos ângulo de refração e raio de refração. Mudança de meio 1 para meio 2. Nós teremos também, novamente, a normal, uma reta imaginária que será perpendicular a essa superfície. Então, a primeira lei vai dizer que raio incidente, raio refratado, ângulo incidente, ângulo refratado e a reta normal são coplanares. Quer dizer, o quê? Que pertencem ao mesmo plano. A segunda lei da refração é a lei de Snell, que determina que a razão entre os senos incidente e refratado é igual à razão entre os índices de refração do meio 1 e do meio 2. Isso é uma constante. Então, eu posso simplesmente dizer que o índice de refração
do meio 1, que multiplica o seno do ângulo de incidência, é igual ao índice de refração do meio 2, que multiplica o seno do ângulo de refração. Faz aí, pessoal, meio pelos extremos, um x da Xuxa, um cruz credo. As consequências diz aqui, ó. Acompanha. Observe. Raio incidente, ângulo de incidência. Olha o que acontece agora quando ele mudou de meio. O raio de refração ficou mais próximo da normal. Isso vem dizer a ele que ele vai ter o seguinte: um maior índice de refração, onde vai ter uma menor velocidade, vai ocasionar um menor ângulo que determina um meio mais refringente. Então, se esse ângulo diminui, ele é mais refringente. Se esse ângulo aumenta, ele é menos refringente. Maior índice, menor velocidade, maior ângulo, menos refringência. E fazemos ao contrário, vice-versa. As consequências aí que eu acabei de falar. Se o índice 1 do meio 1 é maior que o índice do meio 2, acontece um aumento de velocidade. Se o índice agora é menor, índice menor, maior velocidade. Índice maior, menor velocidade. Então, o ângulo que ele vai determinar se está mais próximo da normal ou mais afastado da normal, determina se ele vai ser um meio mais refringente ou menos refringente. O caso anterior era mais refringente, aqui é menos refringente. E se não tiver ângulo formado? Então vai acontecer que a luz nesse momento vai continuar sua trajetória. Se você tem a superfície e faz um raio incidir de maneira perpendicular ao meio, a luz vai passar. Beleza? Olha o que acontece com a trajetória da luz. Ó. Vem, encontrou um meio que pode ser nesse momento aí translúcido, mas acontece a refração. A trajetória da luz é desviada dentro dele. Após ele voltar para o meio anterior que ele vinha se propagando, continua sua trajetória. Refração atmosférica, pessoal. Então, hora que você pensa que o Sol, meio-dia, eita, o nosso Sol está aqui, ó, em cima nossa, bem em cima. Não, ele já passou. O pôr do Sol que você vê ao horizonte, o Sol já passou daquele ponto também. O que acontece é uma refração. A luz que vem daquela fonte luminosa encontra a atmosfera e aí acontece a refração. E nessa refração ela vai mudando sua trajetória. Aqui, ó. A trajetória são diferentes, mas o deslocamento é o mesmo. Por isso que eu posso botar aqui princípio do menor tempo de Fermat. Eles têm o mesmo deslocamento, só trajetórias diferentes. Mas vão sair do ponto A e chegar ao ponto B ao mesmo instante. Porque só me interessa o deslocamento, não me interessa a trajetória. E nós já vimos isso lá no primeiro ano. O que é trajetória e o que é deslocamento. Então você já sabe responder. Por que as estrelas parecem brilhar no céu? A luz, ao passar pela atmosfera, acontece que sua luz é desviada, muda a trajetória. E essa mudança de trajetória faz ela ter essa oscilação. Aí nós imaginamos que elas estão brilhando. Eita, eu botei aqui acesso à plataforma, porque lá tem exercícios, mas vamos continuando aqui. A questão da reflexão total. Aqui na reflexão total é quando a luz vem de um meio A, encontra o meio B, só que ela não refrata, ela reflete. Algumas pessoas, vou botar aqui um exemplo, colocam luzes dentro de uma piscina, pelo interior da piscina. Então a luz está dentro da água, isso acontece uma reflexão total. Essa reflexão total só é assim, alcançada porque nós temos o famoso ângulo limite. Observa aqui na nossa figura, lá, aqui com você na frente, ó. Observe que o observador está embaixo do meio 1 e a luz continua no mesmo meio. E isso é chamado de ângulo limite, para a luz não passar de meio. Determinação do ângulo limite. É simplesmente você pegar aqui, ó.
Se eu tenho dois meios, pegar um índice menor e dividir pelo índice maior. Índice mais refringente pelo índice menos refringente. Redução do campo de visão. Vocês aí na piscina da casa de vocês, mergulham e conseguem olhar o que está fora. Isso acontece devido à refração. Mas se você chega ao ângulo limite, você só consegue ver aquela parte espelhada. Então acontece a reflexão total. O brilho dos diamantes também é representado por refração. Miragem. Olha o que acontece. Uma reflexão total, onde o meio absorve e devolve. Então cria aquela parte espelhada. Se cria um espelho, cria-se uma formação de uma imagem. Já tive aquela sensação de estarmos numa pista assim, pensa que ela está molhada. Ali é só um grande espelho devido à refração, que nesse momento está tendo uma reflexão total. E você está dentro de um campo de visão chamado de ângulo limite. Então você vê esse espelhamento. A mesma coisa no deserto. Porque no caso, o solo absorve a quantidade de calor e devolve, criando esse espelho de reflexão. Aí, ó, você pensa que no caso tem muita água. Fibras ópticas, passei. A fibra, no caso que nós chamamos, é só a propagação da luz por pequenos cabos que são espelhados internamente. Só que aí acontece tanto a reflexão como a refração. Por isso que na imagem seguinte eu digo o seguinte: a luz pode fazer curvas, a luz sofre reflexões totais. Beleza? Fico por aqui. Próximo capítulo eu volto, próxima aula, semana que vem, para eu falar sobre refração e dióptros planos. E eu quero que vocês vão lá no nosso capítulo 28 e façam os exercícios dele. Até mais. Forte abraço.